Tenho 16 anos e me chamo Pedro. Na parada gay, colocaram uma pessoa na cruz como se fosse Cristo. Isso seria blasfêmia? Uma pergunta aqui. Aí depois vem mais aqui. Qual é a opinião de vocês em relação aos protestos da parada gay? Tem mais aqui, cara, que o chat tem tanta coisa. Enfim, aqui. O que vocês acham desse movimento LGBT que ocorreu na parada gay? E como cristão, fiquei triste em ver tudo aquilo. Abraços a todos. Aí tem alguém aqui, olha. Estou olhando no Facebook uma postagem da parada gay, alguém crucificado, e olhando os comentários da postagem dos ditos evangélicos, na grande maioria, só juízo sobre os gays, como os ditos filhos do reino estão longe do evangelho de Cristo, que tem no cadê? Tá pequeno aqui, tá vendo? Cadê? Deixa eu achar de novo aqui. Do evangelho de Cristo, estão longe do evangelho de Cristo. Teve mais alguém que falou sobre um negócio interessante aqui. Está misturado. Mas a questão foi uma menina que botou aqui sobre os protestos da parada gay. Como nós que somos ditos cristãos, né, podemos julgar, falar mal, né, daquilo que eles estão fazendo, se a gente só julga o que eles fazem como coisas ruins, né, e tal. Ela respondeu aí. Eu queria achar, porque é bem legal esse comentário dela aqui. E foi logo no começo aqui. Deixa eu ver se eu acho. Enfim. Bom. Tem muita gente perguntando e querendo saber o que a gente acha, o que a gente não acha. Enfim, o que vocês acham? O que vocês não acham? eu posso começar, Zezinho? Vontade. Primeiro, como que é o nome do... são todos. Todos esses que escreveram, né? Preocupados, aflitos e tal. Primeira coisa, manos, essa questão, antes de mais nada, ela é política. O Malafaia, quando se reporta a esse assunto, ele não está falando para rebanho de fiéis. Ele está falando para rebanho de eleitores. É uma questão política, tá? É evidente que o Malafaia não distingue nem o que seja homossexualidade de homossexualismo. Então, ele acha, por exemplo, que o movimento LGBT dá conta da condição de um homossexual. Deixa eu como se aquele movimento... Só te interromper, Dilson. Estou vendo muitos crentes reclamando do protesto da parada gay, utilizando uma cruz com uma mulher pregada nela. Isso. É coerente um cristão exigir respeito? Isso aqui que eu achei muito legal. Então, mas vamos lá. Olha só. Não é a menina, não. É o Diego Ventapani. Ele coloca assim, ó. É coerente um cristão exigir respeito do mundo? Pregamos uma mensagem que vai contra tudo que eles acreditam. E exigir respeito deles não seria uma incoerência? Lógico. É uma incoerência porque, primeiro, sabe o que os gays podem fazer contra o evangelho, Zezinho? Nada. Sabe o que o movimento LGBT na Avenida Paulista ontem fez contra o evangelho? Nada. Quem está fazendo contra o evangelho são esses caras que estão sendo contra o movimento LGBT, que elegeram uma bandeirinha ridícula, política, mesquinha, e que confundem evangelho com políticas outras, entendeu? Essa turma que perverte o evangelho é que faz mal para o evangelho. Essa menina ou esse gay, não sei quem era, que estava numa cruz, ele está apenas mexendo com ícone, que para mim não diz nada, sabe? O que para Deus diz e que para Deus conta é que Jesus foi um gay na cruz. Jesus foi um maconheiro na cruz. Jesus foi um deputado na cruz. Jesus foi eu na cruz. Jesus foi cada um de nós na cruz. Você está escandalizado com o quê? Você está entendendo? Você está escandalizado com uma pessoa que inclusive não havia nem deboche. Pelo que eu vi, eles estavam dizendo o seguinte, morte, alguma coisa, a homofobia. Quem tem feito mal ao evangelho é boa parte dessa igreja que está aí. Sabe? Que continua crucificando a Jesus. E crucifica Jesus como? Quando dá, em vez de dar a tapa, entendeu? Ainda está antes do monte da transfiguração, ainda está fazendo tendinhas para Elias, para Moisés, apedrejando gente, matando filho, sabe? Sendo legalista ao extremo. Quer dizer, isso não me incomoda em nada. Outra coisa é o seguinte, a igreja provocou essa discussão.
E depois, quando ela apanha, ela não aguenta apanhar. Não aguenta sabe? o tranco, né? Ela não aguenta o tranco. E aí ela fica fazendo beicinho, fazendo boicote, sabe? Entrando no território que não lhe diz respeito. E aí eu gostaria de dizer para você, meu querido, o seguinte, a condição do homossexual escapa a essa estreiteza moralista de Malafaia, de Feliciano, que aliás teve até um entrevezozinho entre Malafaia e Feliciano, porque o Feliciano recuou um pouco dessa discussão nesse momento. Porque, por causa da discussão lá da novela Babilônia, quando o Feliciano orquestrou tal, e o Malafaia caiu fora. Porque o Malafaia só entra em questão que lhe interessa. Como ele tinha interesse com a Globo, na promoção do Festival Promessas, etc., ele saiu em defesa da Globo. Agora, a questão de meses atrás. Aí nessa questão agora, ele avançou e o Feliciano recuou e acabou tomando na cabeça, porque uns ativistas de outro extremo também entraram, não sei se vocês viram essa noite, hackers entraram no final de semana, invadiram o site dele, etc. Então o evangelho é alheio a isso, tá? O evangelho só não é alheio a esses gays. O evangelho ama esses caras. É isso que é difícil entender, Zezinho. Jesus é um escândalo para os evangélicos, porque ele ama esses caras, sabe? E daí a ser parceiro dessa causa. Uma senhora me perguntou educadamente um dia desse no Facebook, muito educadamente, uma senhora terna, com um coração muito quebrantado, falou, você é a favor da causa gay? Porque ela veio comentando, eu falei, olha, se você me disser de um gay como humano, eu sou a favor da causa de qualquer ser humano, porque o evangelho foi a favor da causa de qualquer ser humano, incluindo eu que falo com você. Então essa coisa de você separar as pessoas por grupo, perseguir, porque eu não vi nenhum gay pedindo, por exemplo, no dia que gay pedir isso, ele vai levar burdoada. O dia que o gay estiver pedindo assim, olha, eu gostaria que o Caminho da Graça fosse obrigado a celebrar casamento gay. Eu gostaria que a Assembleia de Deus fosse obrigada a ordenar gay. Eu não vi sabe, é a igreja evangélica, instituição política, primeiramente, depois religiosa, que está entrando nesse território, querendo impor por decreto, entendeu? As suas crenças, a sua fé, sabe? Fugindo daquilo que Paulo fala, né? Se você acredita, se você tem fé, tenha para ti mesmo, né? Fugindo disso e querendo impor uma visão de mundo para um mundo plural, cara, sabe? Não precisa você concordar com a causa gay, tá? Eu estou concordando com o direito do gay ser gay, com o direito do macumbeiro ser macumbeiro, porque esse mesmo direito me permite também, me dá direito a crer no que eu quero crer. É isso. E aí a igreja não é nem mais com sutileza. Escancaradamente, ela é levada a confundir as coisas. É como se você defender o direito de alguém, inclusive de pecar. Viu, Zezinho? Desde que esse pecado não seja violência. Por que não se pode confundir, por exemplo, a absolutização do direito com a questão da pedofilia, por exemplo? Porque a pedofilia é crime. A pedofilia não está tendo consenso, não está tendo mutualidade. Você tem do lado um adulto e de um lado uma criança, é uma violência. Agora, se dois adultos, por consenso, por prazer mútuo, resolvem ter uma relação sexual de que ordem for, o que a igreja deve com isso? A única coisa que a igreja deve aos gays é amor. Sabe, eu já tive com gays, inúmeros gays. Eu não sei se essa turma que é contra a parada gay já sentou alguma vez com um gay numa mesa. Eu já tive vários, e tenho vários amigos gays. Sabe, já tive vários que choraram, pegando meu braço, assim, eu e minha esposa em Buenos Aires, Zezinho, uma vez, 3 da manhã, num bar. E um cara pegaram o nosso braço chorando assim, ó. E falou assim, eu não queria ter essa condição que eu tenho, cara. Sabe? Aí me dizer o seguinte, Dilson, aquilo que você sente por uma mulher desde menino, é o que eu sinto por um homem desde menino. Agora, se você acha que você tem uma Bíblia preta na mão, um tijolo, para dar na cabeça de gay, entendeu? Para jogar no inferno, eu fujo disso, cara. Sabe, eu queria recomendar à igreja evangélica a reler, assim, uma coisa que eu tenho relido, e Deus tem falado profundamente comigo, não vai dar tempo de falar aqui, sobre a parábola do mordomo infiel, tá? Então, assim, o meu papel como cristão é ser Cristo no meio dos gays, no meio dos cristãos, no meio dos não cristãos. É amar, cara. É amar, é isso, é só isso. A Bíblia não me dá nenhuma outra prerrogativa, senão o amor. Porque se tem uma coisa que a cruz não selou, Zezinho, sabe, que não acabou na cruz, foi o amor, cara. O amor ainda nos é uma dívida. Nós ainda devemos amar uns aos outros. Sabe, a questão é simples. Quando eu olho para essa pessoa na cruz aqui,
deixando de lado o protesto, eu acho que ela está encarnando muito mais, entendeu? A condição dela do que muitos cristãos. Sabe, Jesus foi um gay na cruz. Ele se fez pecado por nós na cruz. Você está achando que é alguma coisa pior do que ser gay? É ser pecado. E Jesus foi pecado por mim na cruz. Tá? E a igreja não entende isso, cara. Foi escândalo. Fica escandalizado. O maior escândalo. O maior escândalo da humanidade foi a cruz. Aí eu não escandalizo com roubo, com Bíblia R$900, com jato de $2 milhões. Eu não escandalizo com isso, cara, que isso faz mal para o evangelho. Aí eu me escandalizo com um gayzinho na Avenida Paulista, como se isso fosse destruir o evangelho. Repito, meus queridos, quem está fazendo mal ao evangelho, você quer encontrar má fé, você quer encontrar deturpação do evangelho, vá às igrejas. A maioria delas. Ouça o que eles estão pregando. Veja o que eles estão fazendo com Cristo, que não precisou desse cenáriozinho, sabe? Desse teatrinho de colocar na cruz. Não precisa, eles estão crucificando de novo Cristo, o Filho de Deus. E eles estão, como dizem Paulo, eles falam muito de amor, mas negam a eficácia dele. Essa que é a verdade. E é uma questão política, tá? Tudo isso é uma questão política. Não se engane que não tem nada de espiritual e etc. É uma questão política. Eles elegeram um grupo que catalisa a oposição de vários setores da sociedade, um grupo oprimido, sabe? Já é oprimido pela condição, inclusive, que não é fácil. Em nenhum lugar do mundo ser gay não deve ser fácil. Deve ser coisa para cabra macho, ser gay, entendeu? E aí os caras pegam esses caras que é a cana quebrada e pisa. Que é o pavio que está fumegando, cara. Que está pedindo misericórdia e apaga. Apaga em nome do Evangelho. Apaga em nome de Jesus. E aí não existe mal maior, Zezinho e Fernando, do que aquele mal feito em nome do Evangelho. Em nome de Deus. Esse é o mal mais diabólico que existe. O mal que é explícito, que é esse que eles estão dizendo que os gays e que outros são, esses não fazem mal para o Evangelho. Esses são alvos do Evangelho, como eu fui e sou alvo do Evangelho. Amém? Bom, eu vejo assim, a pergunta é, como vocês veem, né? E eu vejo com uma profunda tristeza, mas Dilson e Fernando, é uma tristeza na alma tão intensa, por conta de a gente não entender umas coisas tão básicas e que o Evangelho vem falando. Sim. Os caras evocam, porque eles falam isso tendo como base alguma coisa anterior da onde eles tiraram esse pensamento, essa reflexão. Eu estou me referindo aos evangélicos que combatem os gays. O que eles evocam? A Bíblia. Sim. Mas os gays são os mosquitos. Exatamente. Entendeu? Você coa. Isso. Entendeu? A minha tristeza é de que eles pegaram, como você falou, uma parcela de um todo e crucificaram, que é o caso da pregação do Caio ontem aqui, você estava aqui também, na Santa Ceia. Ele fala lá do endemoniado de Gadara. Aonde que era muito conveniente para aquela sociedade ter um cara, aonde aquele cara fosse a projeção de todos os demônios e todas as ruindades daquela sociedade. Sim, sim. E eles projetavam naquele rapaz, naquele endemoniado, todos os seus males. Para quê? Para que eles não se enxergassem. Ora, a coisa está tão clara ali, Dilson. Tem um cara que é o para-raio da sociedade. É o para-raio. E na minha opinião, a igreja evangélica elegeu os gays para que fossem esse para-raio dessa sociedade pós-contemporânea, dê o nome que se quiser, por uma única coisa. A igreja evangélica está fugindo de se enxergar. E nós elegemos, ou quem quer que seja, elegeu os gays para depositarem sobre ele todos os demônios e todas as mazelas da vida para que eu me sinta melhor. Ora, se eu tenho uma parcela da sociedade, um grupo, é a mesma coisa da ovelha negra da família, aquela pessoa dentro do seio familiar, que todo mundo, engraçado, todo mundo olha para aquele cara e fala assim, pô, esse cara não presta, a família. Meu irmão não presta, todo mundo, a mãe fala, o irmão fala, todo mundo fala. O dia que esse cara toma consciência, diz lá que quando ele foi liberto por Jesus, todo mundo da sociedade temeu.
Porque se estabeleceu um princípio agora em Jesus. Cada um vai ter que se enxergar. Cada um vai ter que se enxergar. Bom, então aqui, para conversar sobre esse assunto, a gente partiria do princípio seguinte: vamos se enxergar todo mundo? Vamos se enxergar todo mundo? Nós não queremos. O que diz aqui? O que eu estou querendo dizer com a minha fala? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Pegaram isso aqui, tiraram isso aqui, os efeminados, e elegeram esse povo, né? Elegeram essas pessoas como os detentores de todos os males, de todos. E outra, que é pior ainda, se eles assim o fossem, eles ainda seriam merecedores da graça de Deus. Mas qual é a coisa mais maligna que eu vejo nisso aí, Dilson? É que, em sendo qualquer coisa que eles são, não lhes dão a oportunidade de serem salvos pela graça. Que é o que está no dito por Paulo em Efésios. Pela graça sois salvos. Quem que é salvo pela graça? Quem, Dilson? E Fernando? Quem? Os devassos são salvos pela graça, os idólatras são salvos pela graça, os adúlteros são salvos pela graça, os efeminados serão salvos pela graça, os sodomitas são salvos pela graça, os ladrões são salvos pela graça, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os roubadores. Como é que nós temos coragem de depositar, seja em qualquer tipo, classe e classificação que a gente dê para algum ser humano, e deposite sobre esse ser humano toda a maldade que existe, e ainda fechamos a porta da graça para quem quer que seja, dizendo que essas pessoas estão condenadas e acabou. Não há mais conversa. Pelo amor de Deus, Dilson. O que me entristece é que ninguém se enxerga. Será que ninguém é idólatra? Será isso que é a deturpação do Evangelho. Será que nós não somos idólatras? Será que nós não somos devassos, Dilson? O que faz eu projetar sobre os gays toda a maldade é para que eu não me enxergue como devasso. E olha, Dilson, se eu entrasse aqui na subjetividade do Sermão do Monte, quando Jesus disse: está dito que não era para vocês adulterarem, mas eu digo, se vocês olharem para uma mulher com uma intenção ruim no coração, e eu pergunto, quem passa nesse crivo aqui hoje? Quem passa, meu amigo? Quem passa nesse crivo? Fala para mim. Quem é que passa? Quem não é idólatra? Quem não idolatra o próprio filho? Quem? O marido, às vezes, idolatra a mulher, idolatra o pai, idolatra a mãe, idolatra quem quer que seja. Idolatra a igreja. A igreja. A igreja virou a quarta pessoa da Trindade, meu amigo. Sem ela não há salvação. Então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses três têm que pedir permissão para a igreja para salvar. Se a igreja não aprovar, não botar no carimbão lá, no céu, no cartório celestial, Deus não pode fazer nada. Idolatra a igreja. Quem não é adúltero, meu irmão? Fala para mim. E esse adultério não é só você adulterar com uma outra mulher, você adulterar a palavra de Deus, você adulterar os sentimentos, você adulterar o entendimento, você adulterar a você. Adulterar você mesmo. Quem, meu amigo, não é ladrão? Quem não já roubou alguma coisa, nem que seja um texto de uma outra pessoa? Que às vezes você lê e projeta aquilo como se fosse pensamento seu. Quem que não já roubou ideias? Quem que não rouba a paz? Quem não rouba a felicidade do outro? Fala para mim, quem não é ladrão, meu amigo? Só porque você não pega uma arma em punho e vai lá e rouba alguém? Quem não é ladrão nesse mundo? Fala para mim, quem não é ladrão? Quem fica fora, quem não é avarento? Quem não pensa no seu próprio bolso primeiro? Quem não pensa no seu próprio umbigo primeiro? Isso é avareza, e avareza é idolatria. Idolatria é feitiçaria, está tudo conectado, meu pai. Tudo conectado. Quem está fora? Quem está fora? Fala para mim,
Os bêbados, sobriedade. Não estou falando só de você beber uma cerveja, um vinho, e até mesmo você se embriagar. O lugar onde se mais cai hoje é nas igrejas, né? Você entendeu? O cai-cai está Ora, aí nisso. a falta de sobriedade, de consciência, de raciocínio lógico é uma bebedice. Quantos bêbados tem no nosso planeta Terra hoje? Quantos bêbados, meu amigo? Os maldizentes, pelo amor de Deus, se botar maldizente, falar mal do outro, pelo amor de Deus, a nossa língua é uma peçonha. A nossa língua é uma peçonha. Será que a gente não entende? Os roubadores, nenhuma córdia desse tipo de gente herdarão. Está ali os efeminados e sodomitas. Estão aqui no meio. Aí eu te pergunto, olha para você, para o seu umbigo, parceiro. Vê se você tem condições de condenar os homossexuais e ficar de fora. Você vai entrar no reino dos céus? Você vai entrar? Fala para mim, pelas suas próprias justiças? Ou quem nos cobre é o sangue de Jesus? Quem pagou o preço foi Jesus, sem eu e sem você merecermos. Estando nós mortos ainda, né? Estando nós mortos, sendo nós inimigos, Deus nos reconciliou na cruz, amigo. Quem é merecedor? Diga para mim nessa manhã, se você tem coragem de dizer se você entrará no reino de Deus. Fala para mim. Nós fomos convocados para uma festa das bodas do Cordeiro. E naquele dia entraram muitas pessoas. Jesus pediu, vai lá, pegue, vai nos becos, vai nas ruas, tragam todos. Mas partindo de um princípio que tem que ter as vestes de justiça. Tinha uma pessoa na festa que Deus olhou e falou assim, pega aquela pessoa e joga fora. Uma única. Porque ela não estava vestida com as vestes de justiça. Não tinha tomado sobre si o sangue de Jesus. Não tinha reconhecido a sua miséria. A sua miséria. A sua falta de condições de entrar nas bodas do Cordeiro. De ser convidado para esse banquete celestial dado por Deus. Em amor e em justiça feita por Ele, não pelas minhas próprias mãos. Uma mulher pelada na cruz, dizendo, outros dois lá beijando o Jesus com uma cruz, isso não significa nada para mim, não está diminuindo a minha fé, não diminui a minha convicção com Deus. Nem um pouquinho, eu não estou escandalizado, eu me escandalizo com as pessoas que ficam condenando e julgando quem quer que seja, se achando melhor do que os outros. Isso me escandaliza, meu amigo, isso me escandaliza. E escandaliza a Deus. Tu acha que Jesus ficou lá, tá tremendo? Ai, Pai, pelo amor de Deus, olha o que fizeram comigo lá na cruz. Olha lá, dois homens se beijando, uma mulher se beijando. Eu não aguento, minha reputação na terra, papai. Toma uma atitude, papai. Acaba com esses desgraçados. Pai. Derrama fogo sobre os samaritanos. Fogo. Olha, um monte de crente está evocando. O cara botou aqui que queria que esses gays fossem entregues para o inferno, para Satanás. O cara colocou aqui, amigo, tá igual aqueles... O senhor quer que desça fogo do céu sobre os samaritanos? E Jesus falou para João, parceiro. Olha, presta atenção. O do amor, né? Vocês não sabem de que espírito vocês são. Pare de condenar, pare de apontar o dedo. Se a gente não tem o que fazer, pelo menos fiquemos calados. Fiquemos calados, sejamos sinceros e honestos e não vamos projetar no gadareno ou nos gadarenos dessa sociedade qualquer projeção nossa, porque nós somos tudo isso aqui, se você tem coragem de se enxergar. Essa é a minha palavra. Zezinho, uma vez eu estava conversando com uma pessoa muito religiosa, uma discussão saudável até e tal, e eu falei assim, meu querido, esqueça tudo. Vamos trabalhar com a hipótese, que tudo, esquece tudo, tá? Deus está dando a chave na sua mão para você perdoar quem você quiser. A sua vizinhança inteira que esquece. Quem está batendo tambor,
quem está se prostituindo. Esquece tudo, os botecos. Deus está falando que Zezinho, vamos supor que o nome dele fosse Zezinho. Está aqui uma chave chamada perdão. E quem você perdoar, você vai levar pro céu. Pro céu. Esquece, é hipótese. Deus está te dando isso, hipoteticamente. Tá? Esquece doutrina, teologia, ele está te dando a chave, falando, olha, está aqui, meu querido. E quem você quiser levar para o céu, você vai levar. Essa pessoa engasgou, Fernando. Ela engasgou, por hipótese. E não conseguiu falar assim, eu levo todo mundo. Ele fala, não, é hipótese, você não está pecando, só é hipótese. Deus está falando, está aqui a chave. Quem você quiser, você leva para o céu. Quem você quiser. Deus não vai te recriminar. Leva o pior do bairro aqui onde você mora. Cara, essa pessoa ficou gaguejando e tentando, e ela não conseguiu falar assim, eu vou levar então todo mundo. Não conseguiu. Você vê como é que é? Não consegue. Olha só. Eu mais uma vez eu vou usar da tecnologia e eu já coloquei lá no meu Facebook o que eu penso a respeito disso. Então eu vou pedir para quem quiser saber o meu comentário a respeito disso, está lá no Facebook, eu fiz um videozinho sobre isso. Fê, aí, pô. Não, mas é porque eu não querendo ser assim muito superficial, cara, mas é porque eu acho que isso se resume a uma coisa, a tudo que vocês falaram aqui, se resume, eu concordo com o Dilson, acho que é um movimento político mesmo, cara, sabe? Porque eu nunca vi essas pessoas que se levantam contra os gays se levantarem contra os outros problemas que você mencionou aí no texto de 1 Coríntios. É um desvio de foco, Nunca vi ninguém indo para o YouTube desses caras e levantando um boicote contra os políticos brasileiros, contra não sei o que roubar. Nunca vi, eu nunca vi. Se existe... Não. Você sabe por quê? Se existe, eu nunca vi. Porque o movimento político, eles estão vendidos, eles vão Exatamente. falar contra isso. A bancada evangélica é mais pela suja. Então assim... Suja. Lá tem políticos evangélicos que nem fazem parte da bancada. Então assim, o que eu Mas acho a a respeito motivação, disso... desculpa, Fê, a motivação, sabe por quê, Fernando? É importante a gente destacar isso aqui, para que as pessoas aprendam a pensar, cara. E distinguir as coisas. Aprendam a pensar, porque fica todo mundo atemorizado. Fica todo mundo, pô, não sei o que falar, eu vou para lá, eu vou para cá, ai, não sei o que estão falando. Agora o pessoal, pense por você, meu amigo. Pense por você, o amor, cabe isso aí? No amor cabe julgamento? E é justamente aí que eu quero concluir o meu pensamento, cara, que eu acho que todo esse questionamento, ele se resume no amor, cara, sabe? No amor, não significa, como o Dilson falou, que eu concorde, que eu acho que é certo, que é um projeto de Deus. Discutindo isso. Não é essa discussão, não é essa discussão, cara. E é justamente essa discussão que querem discutir. Sim, e não é essa a nossa discussão. É como se Jesus concordasse com a gente em se fazer exatamente, homem. Então, a minha questão é só assim, é o amor, cara. A gente tem que amar todas as pessoas, independente do que elas acreditam, independente do que... Porque Jesus, ele veio para o que é gay, ele veio para o cara do Estado Islâmico, ele veio para o homem bomba que derrubou as Torres Gêmeas, ele veio para todo mundo, cara. O amor, Deus amou o mundo inteiro ao ponto dele descer da sua glória e viver essa miséria que a gente vive nessa terra. Então, o amor, cara, ele é sobre todas essas coisas. Então, se eu tivesse o poder de mídia que esses caras têm, eu estaria instigando as pessoas a amarem umas às outras, não a princípios, não a credos, bandeiras, não, cara. A gente amar as pessoas, tudo que a gente está vivendo, essa miséria, essa bagaça eu fico pensando, Zezinho, que a gente está vivendo no mundo de hoje, cara, é só porque as pessoas não, Zezinho, eu fico exercitam pensando, o amor. A gente está trabalhando por hipótese, óbvio, e a hipótese serve para mim também. Mas eu fico imaginando como seria a nossa reação se nós chegássemos no céu e víssemos Hitler. Só me entenda. Como seria? Será que eu ficaria espantado por Jesus Cristo ter salvo Hitler, admirado da graça? Ou eu ficaria frustrado com a graça, ter salvo Hitler? Revoltado. Revoltado. Porque aquela prostituta a quem Jesus salvou, que os religiosos moralistas, esses que estão aí criticando o movimento gay, levaram até a Cristo, o que aconteceu? Todo mundo sabe da história. Jesus não a condenou, imprensou o pessoal para apedrejar quem não tinha pecado, eles foram embora.
Aí eu te pergunto, Zezinho, eles voltaram com outra prostituta? Não. Felizes da vida, fala, puxa, cara, a gente quebrou a cara, ó. A gente levou uma prostituta e não é que Jesus perdoou, cara. Vão pegar todas as prostitutas da cidade e levar para ele perdoar. Eles não levaram, cara. Eles foram, mas não foram arrependidos, foram chateados para casa. Eu fico zangado quando Deus perdoa o meu pecado no outro. Sim. Foi a crise de Jonas, né? Perdoou. A crise de Jonas foi essa. A crise foi essa. Então, Porra, a crise de Jonas foi essa. Mas os caras não conseguem refletir com esse pensamento, Dilson. Por exemplo, Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Né? Ele estava estabelecendo ali, ele estava indo em encontro ao Pai, maluco. Sim. Ele estava indo de encontro ao Pai. Ele não chegou, não elegeu João. Ó, milhares, centenas ou talvez milhares de pessoas seguiram Jesus. De repente aquele número foi diminuindo, né? Foi diminuindo. Até chegar nos 12, dos 12 tinha 3. Né? E desses 3 tinha um, que chama o apóstolo amado, que botava a cabeça no peito de Jesus. Então imagine Jesus pensando num cara, segundo os nossos padrões, Sim. elegendo para inaugurar o reino dele. João, estou aqui nessa bagaça, ó, mas está chegando a tua hora. E eu vou inaugurar o meu reino com uma pessoa igual a você, parceiro. Com um naipe seu assim que me ama, você entendeu o meu propósito. E eu seguinte, ó, tô indo, mas rapidinho, vou acabar com a tua respiração, tu também vai, eu vou inaugurar o reino com você, João. Você será o primeiro. Não, meu amigo. Jesus inaugurou essa porta da graça com um ladrão. E Zezinho, me permite só rapidinho. Muito rapidinho. Um ladrão. Agora mesmo, nós vamos entrar de mão dada, amigo. Hoje. E com um detalhe muito rico para completar a maravilha que você está falando, tem um evangelho que fala assim, ambos blasfemavam. Você entendeu? Pra quem tava longe, cara, pra quem tava longe, o coitado dos dois. O evangelho fala isso, um deles fala isso. Ambos blasfemavam. Você entendeu? Aí Jesus vira pro cara, hoje tu estarás comigo. Não houve batismo, não houve nada, não houve conversão. Hoje, houve consciência. Sabe o que houve? Chegou na porta do céu, Jesus falou assim, vai você primeiro. Isso. Sabe o que houve, Zezinho? Houve um mordomo fiel. Você entendeu? Que pegou os bens do patrão, na confiança, e saiu perdoando, cara. Não, cara, olha, você deve quanto? É 100? Vamos pôr 80 aqui, cara. E o pai lá de cima, em vez de estar pau da vida, tava assim, que maravilha, filho. Você está perdoando. E eu tava conversando. Você está gastando meus bens com a graça. E eu estava conversando que essa experiência de você ter um cara te pegando e falando assim, pelo amor de Deus, tem esperança para mim. Chorando. Eu vivi isso esses dias. Esses dias. O cara falou, nesse livro aí que você está na mão, nós estamos sentados, tomando café, ele falou, esse livro que você está na mão me condena. Eu falei assim, quem falou? Quem ensinou isso para você? Fala para mim, quem perverteu isso na sua cabeça? Porque é uma perversão. Esse evangelho que condena, esse evangelho que julga, é um evangelho pervertido. Não, eu quero dar o grito aqui em nome de Jesus. Não é o evangelho da cruz. Cabem lá todos os roubadores, mentirosos, invejosos, porfiadores, adúlteros, mentirosos, cabem todos na graça, cabem inclusive os efeminados e sodomitas. É isso aí.